Leitura da página 55 a 63. Olhemos as nossas faltas e deixemos as alheias. Pessoas muito devotas costumam se escandalizar de tudo, mas talvez tenhamos muito a aprender com quem nos inquieta. De certo levamos vantagem nos modos e na compostura exterior, mas isso não é o mais importante, embora seja bom. Não há razão para acreditar que todos devam seguir desde já pelo nosso caminho. Não devemos tentar ensinar os caminhos do Espírito aos outros. Talvez nem saibamos realmente quais sejam. Esse desejo que Deus nos dá, irmãs, de fazer bem às almas, se mal conduzido, pode nos levar a cometer muitos erros. O melhor que temos a fazer é seguir a nossa regra. Procurar viver sempre em silêncio e esperança. O Senhor cuidará dessas almas. De nossa parte, faremos muito em rogar sempre a Sua Majestade por elas. Seja para sempre bendito. Quartas Moradas. Capítulo 1. Explica a diferença entre contentamentos e gostos na oração, e conta a alegria que sentiu ao compreender a diferença entre a imaginação e o intelecto. É de grande proveito para quem se dedica à oração. Antes de começar a falar das quartas moradas, é indispensável o que acabo de fazer. Encomendei-me ao Espírito Santo e supliquei-lhe que de agora em diante, fale por mim, para que eu possa lhes dizer algo sobre as moradas seguintes de maneira que vocês me entendam. A partir daqui Deus começa a dar graças sobrenaturais dificílimas de explicar sem o socorro de Sua Majestade, como já fez antes quando escrevi em outra parte 2 até onde eu havia entendido. Parece-me que tenho agora um pouco mais de luz sobre essas graças que o Senhor dá a algumas almas. No entanto, outra coisa é saber dizer, faça-o Sua Majestade, se disso vier algum proveito. Se não, não. Estas moradas já estão mais perto de onde está o Rei. Tem grande beleza, e há nelas coisas tão refinadas para ver e compreender que o nosso intelecto não consegue sequer transmitir uma pálida ideia do que sejam. Por isso, parecerão obscuras a quem não tem experiência. Mas quem tem poderá reconhecê-las facilmente, em especial se estiver muito familiarizado com elas. Acredito que para chegar aqui será necessário permanecer muito tempo nas moradas precedentes. Geralmente passa-se antes pelo aposento que acabamos de visitar, mas isso não é regra. Como vocês já ouviram dizer muitas vezes, o Senhor dá seus bens quando quer, como quer e a quem quer, e com isso não faz afronta a ninguém. As criaturas peçonhentas quase não entram nestas moradas, e quando conseguem deixam mais ganho que dano. De fato, creio que as tentações trazem imenso proveito neste grau de oração. Sem elas o demônio poderia semear muitos enganos em meio às consolações de Deus, e assim causaria prejuízo muito maior do que com as tentações. Seria grande erro, por exemplo, se a alma se deixasse ficar num estado de embevecimento permanente. Desse modo, mesmo que não pudesse ganhá-la para si, o inimigo conseguiria ao menos levá-la a negligenciar as obras que a fariam merecer maior graça de Deus. Certamente um estado prolongado de embevecimento não é seguro, pois não me parece possível que o Espírito do Senhor repouse continuamente sobre nós neste desterro. Tratemos então do que prometi dizer sobre a diferença entre contentamentos e gostos na oração. Contentamentos são tudo aquilo que adquirimos por meio da meditação e pedidos a nosso Senhor. Procedem da nossa natureza humana, ainda que enfim Deus nos ajude nisso, deve-se entender, em tudo o que eu lhes digo, que nada podemos sem Ele. 3. Nascem de nossas obras virtuosas e, de certo modo,
são fruto do esforço que fazemos para progredir na vida espiritual. Temos boas razões para sentir contentamento quando nos empenhamos nessas coisas. Mas pensando bem, experimentamos os mesmos contentamentos por muitas outras razões. Por exemplo, quando recebemos uma grande herança inesperada, revemos de surpresa uma pessoa muito amada, alcançamos sucesso em um negócio importante ou vemos regressar vivo o marido, o irmão ou o filho que se presumia morto. Já vi pessoas derramando lágrimas diante de um grande contentamento, e até a mim isso já aconteceu algumas vezes. Acredito que assim como esses contentamentos são naturais, assim também são os que provêm do serviço de Deus, embora estes sejam de linhagem mais nobre e aqueles não sejam de todo maus. Enfim, os contentamentos começam em nossa natureza humana e acabam em Deus. Pelo contrário, os gostos começam em Deus e são percebidos pela nossa natureza que goza tanto deles como dos contentamentos, embora com muito mais intensidade. Ó Jesus, quisera saber explicar isso. Vejo muito claramente a diferença entre eles, mas não consigo me fazer entender. Que o Senhor o faça por mim. Acabo de me lembrar do versículo que está no fim do último salmo que rezamos pela manhã e termina dizendo com Dilatashticormeon 4. Quem tem muita experiência não precisa de mais nada para entender a diferença entre contentamentos e gostos. Quem não tem pedirá mais explicação. 5. Os contentamentos não dilatam o coração. Na verdade, parece que geralmente o apertam um pouco, embora sinta-se grande alegria por estar a serviço de Deus. E vem com umas lágrimas sentidas como que movidas pela paixão. Sei pouco acerca das paixões da alma. Gostaria de poder explicar melhor, mas como sou muito rude, não consigo distinguir o que vem da sensualidade 6 e o que procede da nossa natureza. Espero ter conseguido me fazer entender, já que compreendo por experiência. Saber as letras 7 é muito proveitoso para tudo. O que sei desse estado, falo das graças e contentamentos na meditação, é que se começava a chorar por causa da paixão de Cristo, não podia parar até ficar com a cabeça atordoada. Se chorava por meus pecados, acontecia o mesmo. Com isso, nosso Senhor me concedia imensa graça. Não vou examinar agora qual é melhor, se contentamentos ou gostos. Apenas tentarei mostrar a diferença entre eles. Algumas pessoas são naturalmente inclinadas para esses desejos e lágrimas, outras não. Seja como for, terminam em Deus, embora tenham origem humana. E são de grande valia se tivermos humildade para entender que não somos melhores por isso, já que não podemos saber se são todos efeitos do amor, mas se são, vêm de Deus. Essas devoções são muito frequentes nas almas das moradas anteriores, pois elas se esforçam quase continuamente para compreender, examinando com o intelecto e meditando. E fazem bem porque ainda não lhes foi dado mais. Acertariam, porém, se passassem algum tempo em atos de devoção, louvando a Deus, alegrando-se por sua bondade, por Ele ser quem é e desejando sua honra e glória. Façam isso quanto puderem, porque desperta a vontade de progredir na vida espiritual. E estejam avisadas para não deixarem a meditação quando o Senhor lhes der graças maiores. Não direi mais nada aqui, porque já me alarguei muito tratando disso em outros escritos 8. Só quero que vocês entendam que para progredir neste caminho e subir as moradas seguintes, não se deve pensar muito, mas amar muito. Portanto, o que vocês devem fazer é seguir pelo caminho que mais lhes despertar o amor. Talvez não saibamos o que seja amar, e isso não me surpreende.
Amar não consiste em sentir os maiores gostos na oração, mas sim em tomar a firme decisão de agradar a Deus em tudo, de não o ofender, na medida do possível, e de rogar-lhe que aumente sempre a honra e glória de seu Filho e favoreça o crescimento da Igreja Católica. Esses são os sinais do amor. E não fiquei imaginando que a coisa toda esteja em não pensar em mais nada, ou que se vocês se distraírem um pouco na oração, estará tudo perdido. Às vezes eu ficava muito preocupada com as distrações do meu pensamento durante a oração. Até que há pouco mais de 4 anos compreendi por experiência própria que o pensamento, ou a imaginação, para que me entendam melhor, não é a mesma coisa que o intelecto. Perguntei a um letrado, e ele confirmou. Para mim foi motivo de grande alegria. Como o intelecto é uma das faculdades da alma, era-me difícil vê-lo tão desorientado às vezes. Mas isso acontece porque normalmente o pensamento voa tão rápido que só Deus pode detê-lo quando nos une a si na oração, como se desconectasse a alma do corpo. Acontecia comigo que enquanto as faculdades da alma se entregavam a Deus e se recolhiam nele, o pensamento se alvoroçava. Eu ficava desnorteada.